Está no ar mais um episódio do Medcast CRM-AP, o podcast do Conselho Regional de Medicina do Amapá, uma iniciativa da Comissão de Educação Médica Continuada. Eu sou a doutora Luciana Campos. Eu sou a doutora Priscila Fugino e hoje vamos conversar sobre um tema fundamental: a saúde da mulher, com foco em 3 grandes áreas: as novas diretrizes no rastreamento do câncer de mama e do colo do útero, e as mudanças de visão sobre o climatério e a menopausa. Para enriquecer essa discussão, temos 2 convidados muito especiais, o Dr. Gerry Rego e a doutora Leda Farias. O Dr. Gerry é professor do curso de Medicina da Unifab, presidente da Academia de Medicina do Amapá e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Amapá, membro da Comissão de Uroginecologia da FEBRASGO. Vamos conhecer um pouco da formação e experiência profissional da doutora Leda. Sua jornada começou com a graduação de Medicina pela Universidade Federal do Pará. Em seguida, especializou-se em ginecologia e obstetrícia, com residência médica no Hospital Mandaki, em São Paulo. Aprofundou os seus estudos em mastologia e oncologia pélvica e também realizou uma pós-graduação em endoscopia ginecológica. Concluiu um fellow em oncologia mamária, compartilha seu conhecimento e experiência como preceptora da residência médica de ginecologia e obstetrícia, RT da Clínica Provida desde 2009 e vice-presidente da AGOAP, que é a Sociedade de Ginecologia. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. É um prazer estar aqui no podcast do CRM. Doutora Leda, vamos começar falando da atualização científica. O Ministério da Saúde trouxe mudanças importantes no PCDT-Rosa, que trata do câncer de mama. Quais são os principais pontos que os médicos precisam ficar atentos? Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer o convite, poder estar aqui dando essas informações da minha área de atuação, né, tanto para médicos como para pacientes, né? Então, houve uma mudança que foi um marco histórico na mastologia, né, principalmente, porque as pacientes a Sociedade de Mastologia ela já vinha preconizando realizar um rastreamento a partir de 40 anos anualmente, há muito tempo. E o Ministério da Saúde hoje adotou essa conduta, né? Então, para as pacientes do SUS foi um grande ganho. Então, as pacientes agora podem realizar a mamografia como rastreamento a partir dos 40 anos, né? Além da idade, também aumentou o tempo que ela pode fazer esse rastreamento. Então, antigamente, ela fazia a partir dos 50 até 69 anos. Então, hoje, ela faz de 50 até 74 anos, né? Outra conquista foi que qualquer paciente que tenha algum sintoma ou sinal de câncer de mama, ela pode procurar o sistema do SUS e fazer o exame que for necessário, né? E como ela faz para ter acesso a essa mamografia? A mamografia é um exame de livre demanda? Não, ela tem que passar no médico e o médico vai ver se ela obedece os critérios. Como que funciona? Qual o fluxo? Ela pode tanto passar no médico e o médico orientar esse rastreamento a partir dos 40 anos, ou ela pode ir direto no serviço. No caso do Amapá, a gente tem o Hospital do Amor, que faz esse tipo de diagnóstico. Então, a paciente chegando lá, tendo a idade necessária, ela pode também chegar e fazer o exame. Papaléu também tem, não tem? Papaléu tem. Papaléu. E papaléu acho que é livre demanda É também, livre demanda né? É muito Isso. a interessante partir dos isso. 40 anos agora, né? Sim. E os mais Maravilha. novos? As mulheres mais novas? Então, todas aquelas pacientes que têm algum sintoma ou sinal que tenha uma suspeita de câncer, ela pode procurar o serviço e ela vai realizar o exame, Sim. que foi também uma grande inovação aqui do Ministério da Saúde, desse protocolo novo, né, que foi adotado. E quando tem história familiar, a mãe, tia, Sim, como geralmente que esses fica essa? pacientes de alto risco, a gente sempre recomenda procurar antes dessa idade, né? Então, geralmente pode ser 10 anos antes do caso que teve na família. Então, se ela teve a mãe que teve com 40 anos, ela, com 30 anos ela já deve fazer esse rastreamento, Sim, né? Então, Maravilha, né? isso também já foi adotado. entendi. Muito bom. Doutora Algerri, passando para o câncer de colo de útero, temos novidades sobre o teste de DNA HPV, que vem substituindo o Papa Nicolau em alguns protocolos. O que muda para a paciente e quais são os desafios dessa tradição? Isso.
dessa transição. Dessa transição. Então, na verdade, já é um programa que foi adotado na Europa e Estados Unidos há alguns anos, e agora com a portaria número 3 de 2024, o Ministério da Saúde adotou esse novo rastreamento para o câncer do colo do útero. Então, substituindo a colpocitologia oncótica, mais conhecida como PCC ou Papa Nicolau, onde se fazia um diagnóstico laboratorial das lesões no colo do útero. Já o teste do DNA-HPV é feito da mesma forma, a coleta de material do colo do útero, porém esse exame ele vai dizer que essa paciente tem o HPV, que é o vírus de transmissão sexual e é o principal agente causador do câncer do colo do útero. Então, é um exame muito mais específico, muito mais fidedigno e que faz o diagnóstico da presença do vírus. E a partir do momento que você sabe que tem o vírus, é mais fácil fazer os exames complementares. Então, o que é esse novo protocolo do Ministério da Saúde? Todas as mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame de pesquisa de DNA-HPV para alto risco. Tem vários tipos, tem mais de 100 tipos de vírus do HPV. Porém, tem aqueles que a gente chama mais oncogênicos. Tem 2 que são os principais, o 16 e o 18. Então, quando a mulher faz esse exame, o teste do DNA-HPV, o exame vai dizer se ela tem HPV, se esse HPV é de alto risco, que são 12 a 14 de alto risco, e se ela tem o HPV 16 e 18. Então, como é que é a conduta? Você faz o exame, deu o exame negativo, ou seja, você não tem o HPV, você só vai fazer outro exame com 5 anos. Maravilha, Isso é né? muito Isso importante. mudou. Isso é muito importante, né? É muito importante porque você tem um tempo maior de certeza. Então, você fez o teste, deu negativo para HPV, o outro só com 5 anos. E hoje, com PCCU e Papa Nicolau, a gente precisa repetir? Então, o PCCU, com 2 exames normais de PCCU, a conduta do Ministério é repetir com 3 anos, tá? Já com o teste DNA-HPV, só com 5 anos, quando dá negativo. E no caso a paciente foi lá, fez o teste, deu negativo, e ela ainda não tomou a vacina do HPV, porque a vacina é um produto muito novo, recente. Aí ela está indicada a tomar a vacina, mas as pessoas que também têm positivo para o HPV, elas também estão indicadas de fazer? Sim. Porque isso é uma dúvida muito comum. Não, já deu positivo, eu não preciso vacinar. Então, a gente fala primeiro o que preconiza o Ministério da Saúde. Hoje, qual é o ideal? É você ser vacinada antes de iniciar a atividade sexual. Por isso a campanha nas crianças. Por isso que a faixa etária ideal do Ministério da Saúde é de 9 a 14 anos para fazer a dose da vacina quadrivalente, que protege principalmente contra o vírus 16 e 18. E que agora é dose única, né? Que agora é dose única. Antigamente eram 2 doses, com intervalo de 6 meses, agora é uma dose apenas. Então, o ideal é atingir esse público. Por isso que se você vai no posto de saúde, tem essa faixa etária de 9 a 14, você faz a vacina. E agora o Ministério da Saúde, sabendo e vendo que muitas meninas não vacinaram, estendeu até aos 19 anos para fazer a dose única da vacina. Mas... Só uma dúvida, mesmo se tiver vida sexual ativa? Sim, mesmo se tiver vida sexual ativa. É claro que assim, quando a gente compara aquelas meninas sem atividade sexual ainda, que tomaram a vacina, a proteção vai ser muito maior de quem já iniciou atividade sexual e, teoricamente, pode ter tido contato com o vírus. Mas não é contraindicado. Você pode fazer, sim, mesmo iniciando a vida sexual, só que, claro, a eficácia da vacina é maior em quem nunca teve contato com o vírus. Por isso que a gente começa a partir dos 9 anos. Daí a importância de recomendar que as meninas façam a vacina. Sim. Porque é um dos poucos meninas cânceres e meninos, né? que pode ser prevenidos com vacina. É o câncer de Exato. colo de útero, né? Por enquanto, que agora estão criando novas vacinas, mas no colo do útero a gente já tem uma vacina. E eu lembro que quando saiu a vacina do HPV, a ideia que era para as crianças e as meninas, adolescentes, meninos também, mas que as mulheres adultas não tinham mais indicação por conta disso. Só que isso já foi por terra e hoje em dia a gente faz a campanha para que todos se vacinem, né? Porque eu acredito que essa é uma informação que é pouco divulgada e as mulheres não vão atrás da vacina, as pessoas, porque não é só para mulher, não vão atrás da vacina do HPV nas UBS porque ela chega para criança. E é importante que a Leda falou, assim, da importância dos professores
porque esse Sim. público, se a gente for ver 9, 10 anos, não vai procurar o ginecologista, Não. dos pediatras, Sim. em orientar essa mãe, esse pai, essa avó da importância de levar essa criança desde os 9 anos, porque isso salva a vida. Os estudos mostram, estudos europeus, americanos, que quando se adotou a questão da vacina, diminuiu de forma drástica o número de câncer do colo do útero avançado. Então, isso é o que está se implantando hoje. Nós temos a vacina de graça nas unidades de saúde e, infelizmente, está sobrando vacina. Sim. Isso é o mais triste de E tudo. ela é a mesma quantidade de cepas do particular? Não, então, nós temos aqui, é disponível no SUS, é a quadrivalente, que protege pelo 16 e 18. No que particular, corresponde a 70% dos casos. Dos Então, casos. 16 e 18 é o tipo de alto risco que mais causa câncer. Então, a Então, é uma quadrivalente cobertura muito cobre boa, né? muito, É uma né? cobertura excelente. a particular é a nona valente, então ela já faz cobertura de 9 mais vírus. novos, né? Porém, o que é fundamental é 16 e 18. 70, 75% dos cânceres de colo de útero é 16 e 18. Sim. Então, se você faz só uma vacina quadrivalente que tem no posto de saúde, você está protegido. A outra coisa que eu queria falar também sobre as Fica depois. diretrizes que você me perguntou é com relação ao tratamento oncológico do câncer de mama, que também foi adotada novas medicações muito importantes para o tratamento, que antes só era feita no plano de saúde. Então, hoje o SUS já adquiriu medicamentos, são medicações inovadoras que têm curado muitas pacientes, né? Então, a gente pode citar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, os inibidores de CDK nas pacientes que têm câncer metastático, que prolonga a vida dessas pacientes por muitos anos. Né? A gente pode falar sobre a quimioterapia neoadjuvante, que é aquela quimio que você faz antes da cirurgia, que Sim. antes só cobria para tratamento após cirurgia. Hoje você já faz antes, nos pacientes com estágios mais iniciais. Então, isso faz com que a paciente consiga uma cura muito maior do que antes. A né? remissão da doença, né? O período livre de Até, doença. inclusive, da tua área, porque existe uma quimioterapia que a gente faz que é dose densa, que é uma dose maior em pouco tempo. Sim. Só que para ser utilizada dessa forma é necessário ter que eles falam de estimuladores granulócitos. Sim, fazer os Então, tipo, hoje o estimuladores de SUS, colônia, de formação de colônia de granulócitos. hoje o SUS já O cobre. granuloquine está disponível. Então, né? é necessário a dose densa em muitos casos, né? Uhum. Então, e a videolaparoscopia também para câncer, né? Que foi também adotada pelo SUS agora. Então, foram grandes inovações, realmente. Nossa, e o custo, recuperação do paciente, tempo de internação de uma cirurgia tradicional para uma cirurgia da videolaparoscopia é Nossa, impressionante. A recuperação, o paciente volta à sua atividade profissional, à sua rotina, muito mais rapidamente. isso. E interna menos tempo, onera menos o sistema. Sim, E a gente sim. consegue atender um outro paciente, porque tem uma rotatividade muito maior. E, nossa, quantos anos que cirurgia de Nossa, videolaparoscopia existe, existe no mundo, né? Ele faz. Muitos anos que tem. Agora que a gente conseguimos, que bom. Realmente, para a gente é muito importante, ainda mais que só temos um centro, né? Um centro de atendimento. Agora 2 com o Hospital do Amor. Agora 2. Então, seguindo, se der positivo o DNA, o teste de DNA. Então, nós falamos que se ele der negativo, você faz uma outra coleta de DNA só com 5 anos. Se der positivo, principalmente por 16 e 18, essa paciente tem que ser encaminhada diretamente para fazer a colposcopia, que é um exame de imagem, né, para você visualizar o colo do útero, visualizar a lesão e fazer a biópsia. Então, deu positivo 16 e 18, essa paciente tem que fazer a colposcopia, aí faz uma biópsia e o patologista vai dizer qual a lesão tem no colo do útero para tratar. Então, isso é fundamental, uma outra mudança de paradigma em relação ao protocolo novo do Ministério da Saúde. Sim, maravilha. Agora, sobre o diagnóstico precoce, que é um divisor de águas, os maiores desafios para garantir esse acesso de adesão da população, como seria, doutora Gerry? Primeiro que na nossa região amazônica tudo é mais complexo, é uma região imensa, grandiosa, onde nós temos uma população ribeirinha muito grande, uma população indígena, populações
originárias, população de garimpo. Então, é uma política pública de permitir, de facilitar que esse exame chegue nessas populações. Porque aqui na capital, nas cidades mais próximas, tudo já está muito bem organizado nas unidades básicas de saúde. Qualquer mulher que chegar a uma unidade básica de saúde dentro dessa faixa etária, ela, sem Tem pedido acesso. médico, coleta um PCCU e vai fazer a coleta do DNA. Então, de estratégias públicas, por exemplo, da UBS Fluvial, para poder chegar a essa população isolada e conseguir rastrear essa população. Eu acho que é muito por aí, de políticas públicas mesmo. É uma regionalização das políticas públicas locais, porque a gente Ah. não pode pegar os modelos usados em Curitiba, em Sim. Recife, e aplicar aqui na Amazônia, onde a gente sempre fala que nossas avenidas, nossos rios são as avenidas. Então, tem que ser uma busca de ir até onde está o paciente. Exato. Acho que a UBS Fluvial é uma ferramenta muito importante para a saúde. As Processo. carreatas nas cidades, né? E As carretas. as carretas, Carretas, né? Que nas vão para determinados cidades, Sim. pontos da cidade, né? e os barcos para os ribeirinhos. E né? eu acho que as carretas, elas chamam muito a atenção, a população É, vai muito na vai carreta, muito na né? carreta, acredito. Elas têm uma adesão muito grande, né? Então, seriam essas as estratégias para ser usadas Sim, para a sim. população de mais Yes. E uma Difícil outra, acesso. difícil acesso. uma outra Acesso. estratégia que a gente está pensando para treinar os profissionais de saúde dessas unidades isoladas, fazer treinamento remoto usando inteligência artificial, usando Telemedicina, né? telemedicina. A IA na medicina, A IA né? na medicina, inclusive, a gente tem um projeto hoje do grupo Ama Rede, que são médicos de alguns estados da região norte. A gente está construindo um projeto da Ama Rede, onde usando a tecnologia, a telemedicina e a IA para treinar os profissionais de saúde que estão nas unidades remotas Os próprios moradores, né? e, das cidades, e que fazer não têm até acesso. teleconsulta. Então, é um projeto que a gente apresentou semana passada no Ministério da Ciência e Tecnologia, foi aprovado. Em breve a gente vai ter novidade nessa área aí. Que Nossa, maravilha! que legal. E esse projeto seria da onde para a gente É um conjunto ter de mais- universidades da região norte, organizado e presidido pela doutora Riselda de Manaus, e tem um médico de cada estado, e eu estou aqui pelo estado do Amapá, ela me convidou, Olha, a doutora Gerri e a gente fez esse representando. projeto que é a Ama Rede, né? Uma O rede símbolo, para rede. levar. inclusive, é a rede Que mesmo, legal! para Dos conectar ribeirinhos, né? A os médicos que estão população. nos grandes centros com a população e com os profissionais de saúde que estão em áreas isoladas. Exatamente. E que não tem oportunidade de ir atrás de educação Exatamente. médica, né? Que daí entra Exatamente. o Congresso Médico Amapaense, Isso. sempre trazendo informação para o médico na região. Exato. Porque é muito difícil para o médico do interior da Amazônia sair para os grandes centros atrás de ajuda profissional, de melhor formação profissional, né? Eu conversando lá com a doutora Riselda, disse, olha, ela falando, olha, o Amapá tem ali 16 municípios, agora imagine Manaus que tem mais de 50. Tem Sim. municípios que ficam a 3 Pará, que dias tem quantos municípios, né? mas o Pará ainda tem a vantagem que tem mais estrada. E Por tem exemplo, macro-regiões, né? Manaus é tudo rio praticamente. É verdade. Ela disse, ó, tem municípios desafio que são grande. 3 dias de barco de Manaus. Gente, Então, é um a outro medicina mundo. está aí, a inteligência artificial, nossa inovação tecnológica, né? Só para ajudar Para ajudar. mais pessoas a alcançar mais saúde pelo interior do Brasil. Que maravilha. Sim, eu acho Seria- que um dos outros temas que a gente já achou muito importante conversar com vocês e que, para nós, cada vez mais está em voga, principalmente nós mulheres, né? É com relação ao climatério, menopausa, né? A gente tem tantas perguntas para fazer, né, Priscila? Sim. Tantas coisas para perguntar, que, assim, se deixar, a gente faz outro podcast só disso. Então, agora vamos entrar no assunto de climatério e menopausa. Temos alguns tabus que, assim, hoje em dia já é muito mais falado, mas existe ainda tabu sobre esse assunto. E, doutora Leda, qual a diferença entre esses dois termos? Como podemos explicar isso de forma clara para as nossas pacientes que também acompanham o Medcast? Olha, então, a menopausa é uma data, certo? Então, é a data da última menstruação, que a gente só pode definir quando se passam 12 meses de atraso menstrual. Então, é uma data retrospectiva. 12 meses de amenorreia, De de amenorreia. ausência de sangramento. O climatério é um período. Então, é um período que compreende a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Uhum. Sendo que a pré-menopausa são 5 a 7 anos antes da menopausa,
onde a paciente já vai sentir alguns sintomas, por exemplo, as ondas de calor, Sim. insônia, alterações de humor, Pele, eu acho né? que Então, pele. isso já é a perimenopausa, a Hum. pré-menopausa. A menopausa, quando não menstrua mais, que aí marca o fim da fase reprodutiva. Então, na menopausa, a mulher não engravida mais, Sim. né? E a pós-menopausa, que compreende até os 65 anos. Entendeu? Então, isso é o climatério. E Então, eu a já aqui menopausa não, pensando, é só uma data. e eu já aqui Ok? pensando, quantos anos faltam? É Será que eu já tô com inevitável, uma né? insônia, já tenho uma Preste atenção nos teus irritabilidade? sintomas. E são sintomas muito subjetivos, porque a nossa vida é estressante, ainda mais nós, mulheres, médicas, mães, dona de casa, tudo aquilo, é tanta atribuição que o estresse do dia a dia pode se confundir. Acho que a mulher deve ter muita dificuldade Exatamente. de identificar o climatério nos primeiros meses e anos, não é? Porque ela pensa que é cansaço, é o trabalho, é a rotina, e não pode já Os ser alteração. sintomas, eles acontecem devido à baixa do estrogênio, Sim. que é o hormônio principal da mulher. Então, à medida que o estrogênio vai baixando, esse sintoma vai se intensificando. Então, uma hora ela vai realmente achar que está chegando a menopausa, porque é bem característico o sintoma, né? Sim. Aquela onda de calor que vai para o rosto, Nossa, né? Aquela com certeza. insônia, suores noturnos. E ela pode começar com um sintoma, sem ter assim, não tem onda de Sim, calor, mas eu sim, tenho, já tá sim. diferente o sono, já tem uma Sim. irritabilidade, tô diferente. Ela Já é um começa. sinal, já posso procurar o ginecologista. Sim, eu sempre oriento os pacientes, sempre fazer uma consulta anual, desde os Sim, 30 anos. acho que Que desde a aí a gente vai menarca. acompanhar essa paciente. Eu acho que desde a menarca. A gente na Exatamente. pediatria orienta a mãe, menstruou, ginecologista. Exatamente. Né? Porque é para E aí criar já até o tem hábito de Porque ir ao toda aquele ginecologista. fase da vínculo, vida né, da o mulher tem que conhecimento. ter as orientações, exames adequados. Então, cada fase ela tem uma peculiaridade, né? E é incrível como a menina ela sai do pediatra para o ginecologista. Né? O menino não queria muito hábito de ir ao médico, mas a menina não. A menina, ela fez que tem a menarca, a gente na pediatria orienta aquela mãe a levar ao ginecologista, porque já teve a menarca. E daí cria-se um hábito que deve ser cultivado para ela ter esse hábito saudável de ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. Né? E quando você fala de climatério, menopausa, a gente pensa nos tratamentos. Existem os tratamentos hormonais, os não hormonais. Existe uma modinha nas redes sociais, na sociedade. Hoje a gente já está ficando assim, de que eu não quero fazer hormônio, eu não quero isso, eu quero tudo natural. Só que quem é o vilão? Existe vilão nessa história? Porque até onde eu vejo, só é ajuda. Não existe vilão, né? Então, tem paciente que pode usar hormônio, né? O hormônio, na verdade, é o que causa os melhores efeitos, né? Os sintomas, eles resolvem imediatamente com o hormônio. Só que tem pacientes que não podem usar. Sim. Então, aí a gente tem que saber quem tem As indicação exceções, né? e quem tem contraindicação. Então, para aquelas que têm indicação, a terapia hormonal mais recomendada é a transdérmica, Sim. né? Que é aquela em gel, aquela em adesivo, né? Aquela que é Aqueles feita na creminhos também mídia, que né? Que a fazem, mídia também fala. serve? Então, o Porque tem o gel implante. e tem o creme que eles mandam manipular. Que É a o mesma gel, coisa, o tá? gel, O gel ou adesivo. Sim. Aí tem os implantes que não são recomendados pela Febrasgo. Por quê? Porque a gente não consegue controlar a dose no sangue. Sim. Então, geralmente é uma dose que vai subir muito e isso pode causar efeitos colaterais indesejáveis. Então, a gente recomenda o gel ou o transdérmico. Muito Certo? importante e Agora, polêmico, né, falar sobre os implantes. sim. Porque, assim, na ultrassonografia, já tive alguns desafios de ter que procurar esse implante que sumiu. Para tirar é Que outro coisa, né, problema, viu? gente? Então, Muito assim, Ele problemático. se movimenta, ele não fica fixo. Às Ele vezes tá ele colocado. migra, ele Migra, pode migrar. fica e mais continua profundo. liberando hormônio, É. né? E aí sobe, a gente vê no sangue dosagem altíssimas e não acha para tirar Olha só, né? Imagina uma implante. paciente que colocou implante e descobriu um câncer de mama. Nossa. Então, quer dizer, é uma paciente que pode ter metástase. Sim. Só pelo fato de ela estar usando o hormônio, a gente não consegue tirar. Diferente Então, do olha que o você usa perigo. na pele, você suspende o uso e Parou vamos de seguir. usar, Pronto. exatamente, entendeu? Agora, Agora, tem pacientes, só um minutinho.
tem paciente que não pode usar hormônio, então tem as terapias não hormonais, né? Então, a principal medida que a gente orienta a paciente é a mudança de estilo de vida. Então, quem não quer ter sintoma vai ter que fazer um sacrifício. Então, vai ter que fazer atividade física, porque realmente funciona. Então, se a paciente conseguir fazer pelo menos 3 vezes na semana, 1 hora de exercício, ela já vai sentir muito mais disposição, né? Vai melhorar os calores, Sim. né? E tem outras medidas também, né, que a gente pode adotar. Alimentação, se fala muito na alimentação, Alimentação, né? por exemplo, você tem que evitar gorduras, Sim. açúcares, Que né? que seria o ideal para todas as idades, É. para, né, para todas as Olha, você tem patologias. que aumentar a ingestão de Exatamente. proteínas, porque a mulher, tanto a mulher quanto o homem, com a idade, a proteína ela vai, o músculo vai A atrofiando, sarcopenia, né? entendeu? Então a gente tem que cuidar também da alimentação. E a mulher perde muita É, massa magra, Além de perde. né? pele, que vai A pele muda totalmente, desmanchando, mas a vai massa magra é uma coisa Então a derretendo. impressionante. gente tem que lutar contra o envelhecimento, Sim. para viver Não é bem só e uma questão de saudável. estética, é uma Não, questão de saúde. é viver bem, né? Sim. Outra coisa é a questão da meditação, do yoga, É cuidar da mente. acupuntura, né? Então isso é muito importante. Então Pensar em cuidar do corpo, da mente, do hoje tem Espírito. espírito. uma Ai, linha, né, Algeri, sobre o mindfulness, Sim, que sim, é sobre essa questão da meditação, de você desacelerar. sim. Porque hoje em dia é Tão uma difícil para nós correria, é um médicas. estresse, então isso tudo faz mal, né? Então, Eu acho que tem dois pontos também que eu queria comentar. Primeiro, antes de você começar a pensar na reposição hormonal, a paciente tem que entender que ela tem que fazer uma série de exames. Isso é Sim, importante também os colegas, principalmente clínicos, entenderem que assim, não se pode prescrever reposição hormonal, por mais simples que seja, sem você ter a mamografia, uns exames básicos de laboratório. Aqui eu não estou falando dessa modinha de pedir 50, 60 exames, exames. mas os causando anemia nos básicos, pacientes de tanto né? sangue que se Você tem que tira. pedir, pelo menos, saber se ela não tem uma anemia, como é que está o perfil glicêmico, Colesterol, colesterol, os a exames glicemia. HB básicos, glicada, né? né? Hemoglobina Fazer glicada. o ultrassom transvaginal para ver se tudo bem com o útero, com o Vitamina D, ovário. né? A Vitamina mulher, D. vitamina D. Então é importante a orientação para os pacientes, porque antes, eu sei que às vezes a paciente chega muito ansiosa, com tantos sintomas e já quer tomar o hormônio, mas tem que fazer primeiro esses exames, para Sim, não causar iatrogenia. E uma outra coisa que eu falo muito para os pacientes, como a doutora Leda comentou, estilo de vida. Então eu digo, olha, a reposição hormonal melhora, mas se você não fizer a sua parte, não vai ter resposta. Não é um Então, milagroso não vai fazer remédio, milagre. né? Então a paciente, ela tem que ter essa consciência de mudança de estilo de vida. E essa mudança, o ideal não é fazer com 50 anos, 48. não, É desde é cedo. desde sempre. Então, a mudança de estilo de vida, eu acho que a mulher ela tem que se preparar para a menopausa com tudo que a Leda falou agora aqui. Para chegar nesse período, ter menos sintomas. E isso realmente está comprovado. Sim, Né? Quem faz atividade física regular, com certeza vai ter menos sintomas de menopausa. Quem faz uma alimentação adequada, quem faz a meditação, vai ter Qualidade de uma vida. qualidade de vida menor. Vai passar com mais tranquilidade por esse período. e chegando no climatério, a gente já vê uma mudança já de perfil lipídico, já vai piorando, aumentando a gordura visceral, já difícil de perder peso, vai ficando mais lento o metabolismo. Vocês percebem isso nos exames laboratoriais? Como que é no dia a dia ali de avaliar essas pessoas que já estão entrando no climatério? A gente sempre orienta a paciente a ter esse estilo de vida desde cedo, né? uhum. Então, A medicina fala isso toda sempre, né? consulta, o médico, a primeira coisa que ele fala é: você tem que fazer atividade física. Aí, só que a paciente tem que se conscientizar, porque se ela não for atrás desses recursos, realmente ela vai ter mais problemas, né? Então vai se tornar um peso. Então aquela história da menopausa é uma fase horrível, O fim da entre vida, aspas, fim né? da vida da muitas Porque é horrível mulheres. para quem não se cuida, né? Sim, Então se a gente procurar fazer atividade física,
até mesmo socializar, né? O famoso café com as amigas. Exatamente. Café com as amigas é Nossa, vida, isso né? faz toda a diferença. Quem me né? conhece sabe. Tem também, tem um outro estigma que diz que a menopausa ela representa o fim da vida feminina. Isso, a gente ouve Como falar nós muito. médicos podemos ajudar essa quebra desse A estigma? Leda até ri, Coitada, A né? sexualidade, Acabou a vida. né? e é uma fase que a mulher ela está numa fase linda da vida. Sim. A gente só precisa saber olhar esse lado lindo É, que ela tem. exatamente. E como é que é, doutora, para Eu quebrar acho esse que a estigma? orientação é uma coisa assim muito antiga, naquela época ali de 30, 40 anos atrás, que as mulheres tinham uma perspectiva de vida menor, que viviam basicamente em casa, cuidando de filhos. Hoje a mulher tem uma vida totalmente diferente. E geralmente ali a partir dos 40 que começa o auge da vida profissional, Sim. da parte de atividade física, da relação sexual. Então hoje mudou, a sociedade mudou muito, né? Então a mulher, Verdade. a mulher dos 50, ela está ali no auge de várias situações. Então a gente só tem a reforçar que realmente não tem isso, né? A menopausa é uma transição que você se preparou, você vai passar bem, tem ajuda dos hormônios que realmente melhora muito o sintoma e é cada vez mais orientar, principalmente os homens. A gente ainda tem uma sociedade um pouco machista de os maridos têm que entender também a mulher nessa fase da vida e procurar ajudar, né? Sim. Eu queria só voltar rapidinho numa questão de exames, que eu vejo muito colegas pedindo dosagem hormonal para a mulher na menopausa. Parece que, assim, Excelente. hoje, qual é a orientação? É um pacote completo. Prescrever reposição hormonal é baseado em sinais e sintomas da Sim. paciente. Não vai alterar Claro. hormônios Aquela mulher que está na necessariamente, menopausa, né? se eu for dosar dois hormônios que o pessoal pede muito, FSH e LH, a única coisa que... Aí eu falo, olha, a única coisa que esse exame vai dizer, eu falando para o paciente, é que você está na menopausa. Isso eu sei, você sabe, seu filho, todo mundo Não sabe. precisaria do exame, Então, né? não precisa dosar hormônio em paciente na menopausa. Não é isso que faz com que eu vá prescrever ou não o tratamento. E sim é o sintoma. Se você chega no meu consultório, tem onda de calor, secura de pele, vagina, queda de cabelo, e você não tem nada, então vocês não podem sair com a mesma receita. E Claro. cada paciente tem a sua A clínica é individualidade. soberana Então, a sempre. clínica é soberana. Então, não tem porquê, colega médico, clínico, ficar pedindo FSH, LH para paciente na menopausa, estrogênio na paciente, porque ela está na menopausa. Não é isso que vai me dar conduta. Sim, ela já te Então, trouxe a clínica da menopausa. clínica. Então, hoje, qualquer guideline diz, olha, o tratamento é baseado em sintomas, presença e intensidade de sintomas. E cada mulher vai ter uma sintomatologia, um grupo de sintomas diferentes. Então, é tudo hoje muito individualizado na medicina. Sim, né? não é receita de bolo. Não tem receita de bolo. Então, nada de ficar pedindo FSH, LH e passando na menopausa. Estrogênio, Sim, progesterona. Não precisa nada disso. Não, e outra coisa, com relação aos hormônios utilizados Sim. nesse período, né? Sim. Então, a gente tem o estrogênio, a gente tem a progesterona, que a Sim. gente usa quando a paciente tem útero. Então, se a paciente tem útero, ela deve fazer a reposição com estrogênio e progesterona para evitar o câncer de endométrio. Se ela já operou por algum motivo, não tem útero, aí ela só vai fazer o estrogênio. E o Uhum. uso da testosterona, ele não é Sim. recomendado para todas as pacientes. Então, a testosterona, ela tem uma única indicação, que é o desejo proativo sexual. Então, a paciente tem que ter os sintomas, a gente dosa e verifica se ela vai fazer ou não. Né? Sim. Porque a gente vê muita Porque existe uma prescrição. modinha de testosterona, né? Exatamente. Todo mundo Né? usando. A testosterona, ela não foi feita para uso estético. Sim. Então, nada de eu vou Quer ganhar tomar para ganhar ganhar massa massa magra, magra, músculo. porque tem efeitos colaterais. Sim, Não é muitos. isenta de riscos. Então, aquela paciente já chega com a voz grossa, Aham. né, com Hipertrofia de clitóris, Sim. né, muitas vezes causa problema cardíaco, Sim. Hepático. né, Hepático. Então, Hepático. não é uma substância inócua. Então, a Aí gente vocês deve usar quando é pedem necessário. O testo total e livre. Geralmente Como a que- ativa, a formativa é a testosterona livre. Então, geralmente é a que a gente pede mais, né? E voltando ao cuidado da saúde da mulher como um todo, né? Eu acho que assim, como eu falei ainda agora, a menina sai do pediatra para o ginecologista. E eu acho que o ginecologista é um médico que cuida da mulher em geral. A mulher, ela está com dor de cabeça, ela primeiro fala com o ginecologista. Se ela teve uma coceira, uma lesão, ela vai falar com o ginecologista. E é o pediatra. É o clínico da mulher. Isso, ele é o clínico Eu da costumo mulher. falar isso, Exatamente. inclusive. E acaba tendo que lidar com
todas as nuances da vida feminina, né? A mulher, hoje em dia, de 50 a mais, não é aquela história, os 50 a mais são os novos 30, são os antigos 30. Não, os 50 a mais são os novos 50 a mais. São os 50 a mais da atualidade. Como você falou, a mulher com 50 a mais, ela está com filhos criados, muitas vezes com ninho vazio, tendo mais tempo para se dedicar para ela e qualidade de vida. Com isso, muitos casamentos já só melhoram, porque os dois têm qualidade, e outros até se desfazem, porque ela acaba se tocando que ela está numa relação que não valia mais a pena. E aí é com vocês que ela conversa. Muitas vezes ela vai para o consultório do ginecologista para fazer análise. Não é isso que acontece? É verdade. E acaba que vocês têm que dominar várias áreas para poder dar um acolhimento para uma mulher que está precisando de ajuda. Exatamente. Porque a alteração do humor também faz parte dessa fase, né? Então a gente tem sempre a orientar para aquele pensamento positivo, otimismo, né? Para ela não achar que essa fase é o fim, como, né, você falou ainda agora. E ela ouve isso na família, né? Que, não, você está na menopausa, você não serve para mais nada, você não pode mais ter filhos, né? A sua vida acabou, virou vovozinha, de maneira pejorativa. Ô Lu, e tem muitos mitos, né, que a gente ouve falar. Isso. E eu gostaria de saber da doutora Leda, os mitos que chegam no consultório. Conta, Leda, pra gente. Eu até anotei aqui que são os principais. Primeiro é o ganho de peso. Então, eles acham que a mulher vai ganhar peso de qualquer jeito. E não jeito. ganha? Não, eu também achei que ela... é muita coisa, né? Tava fazendo atividade física. Não é obrigatório ganhar peso. Claro, vai ganhar peso quem não faz exercício, Sim. quem se alimenta de forma errada. E ela coloca toda a culpa na menopausa. É possível emagrecer nessa fase. Eu ia perguntar isso porque, assim, a gente sente uma diminuição no metabolismo. Sim, e parece que aquela gordurinha que não te largava, agora ela te fica fixa mais. Exatamente. É aquela coisa, realmente então. O metabolismo ele fica mais lento, só que aí você tem que fazer mais atividade a partir dos 30, não a partir só dos 30, 50, né? Sim. Entendeu? Então não é obrigatório a mulher engordar, a não ser que ela não se cuide, né? E existe aquele acúmulo da gordura abdominal, assim, da circunferência abdominal. Isso a gente vê muito, né? Bem típico, né? Bem típico da menopausa. Então, exercício, vamos malhar o abdômen. Segui o exemplo da Leda, que malha, corre. Olha, outra coisa também que sempre eles acham que a menopausa é sinônimo de fogacho, ondas de calor. Sim. Né? Mas tem paciente que não tem onda de calor, ela vai ter outros sintomas. Então, insônia seria um dos sintomas. Acho que o fogacho é porque é mais famoso, porque é o que mais incomoda. Aquela fadiga, né? Às vezes uma confusão mental. Tem paciente que tem confusão mental. Isso altera também os exames, a parte de vitaminas, que a gente vê muita hipovitaminose D. Tem alguma relação? Não é que a menopausa vai causar isso, mas é a má alimentação, né? É mais comum. Ela acaba fazendo mais exames, né? E a memória afeta, né? A memória, a gente percebe que isso é uma coisa que bem característica. Você troca, você esquece palavras, somem, então, né? E tem que ficar bem atento a isso. O homem também é assim. Não, você já... O homem também, 50 a mais, começa a esquecer. E a incontinência urinária? Já lembrando que você é da uro, é mais comum na menopausa, é um dos fatores de risco, porque o hipoestrogenismo vaginal e uretral, ele favorece o aparecimento da incontinência urinária, do que a gente chama de síndrome da bexiga hiperativa, que muita gente confunde com incontinência urinária. A síndrome da bexiga hiperativa é aquela paciente que vai muitas vezes ao banheiro durante o dia, acorda à noite e que não perde urina ao esforço. Então é diferente. E alguns colegas confundem com infecção urinária também, que não tem nada a ver, porque é mais comum pelo hipoestrogenismo vaginal. E com a reposição melhora? Reposição, principalmente a reposição hormonal vaginal. Ela é muito específica para esse sintoma. O creme vaginal com hormônio. Sim. Que a gente chama de síndrome geniturinária, que é o ressecamento vaginal, a dor na relação sexual, a bexiga hiperativa e a incontinência urinária. Então, aí o tratamento hormonal vaginal é muito melhor do que o oral ou adesivo para esse sintoma. E a cirurgia hoje em dia, porque antigamente eu lembro que quando começou a se falar de incontinência urinária, se falava sempre cirurgia. E hoje em dia tem muitas terapêuticas que podem ser usadas, ferramentas para ser usadas para evitar
que a paciente chegue a isso, né? Isso, a primeira linha de tratamento hoje para as incontinências leves é a fisioterapia Fisioterapia, vaginal, né? tá? Tem vários tipos de fisioterapia específicas para incontinência e que nesses casos leves tem um resultado muito bom, principalmente quando associa com o hormônio vaginal. Olha que Então, a cirurgia a legal. gente deixa para aqueles casos mais graves, aquelas pacientes que realmente tiveram muitos partos normais, que aí tem que fazer a cirurgia. Então, E eu estava conversando sobre isso com uma amiga em comum, a Valéria, de Belém, né? Uhum. encontrei com ela agora no congresso da USP. Maravilhosa, né? Valéria é ótima. E ela estava comentando assim do tabu que tem, que as pessoas, as mulheres têm vergonha de falar de que tem incontinência, né? Ela sofre calada, ela tem vergonha da família, Verdade. né? E alguns anos atrás a gente fez um trabalho com paciente de posto de saúde. Depois que ela terminava a consulta médica, o aluno perguntava se ela tinha incontinência. E muitas pacientes diziam, não, eu tenho perda de urina, mas ela tem vergonha de falar até para o ginecologista isso. E eu Gente. tenho observado que tem essa queixa já que chega no consultório da ultrassonografia, Sim. essa queixa a partir de 30 anos. Ainda está longe do climatério e menopausa. E já está tendo essa queixa de perda de xixi aos esforços. Então, eu tenho observado assim, um número maior de pacientes jovens nessa faixa de 30 a 40 e que não tem fatores de risco. Porque qual é o principal fator de risco para incontinência? Acima até da menopausa. Ter muito parto normal, ter um recém-nascido muito pesado, aqueles partos demorados. Então, às vezes, pode estar relacionado ao estilo de vida. A obesidade é um fator de risco. Sim, né? Crossfit, né? Algumas atividades de alto impacto, Sim. como crossfit. Corrida. E aí tem que Tem. fortalecer a Corrida. musculatura Ai, não, pélvica corrida com a não. fisioterapia, né? O que é Corrida importante? É nessa paciente que faz atividade física de alto impacto, crossfit, corrida, ela ter uma orientação do fisioterapeuta de como ela Fazer deve exercício. fazer o Tem que fazer exercício exercício. perineal Se e a preparar. contração do Sim. períneo durante a atividade física. Então, essas mulheres que praticam atividade física de alto impacto devem sim fazer uma avaliação com o fisioterapeuta para A gente ensinar. precisa falar mais disso sobre isso nos grupos de corrida, É verdade. porque isso é um assunto que não se fala. Não se fala. A gente frequenta os ambientes de corrida e não se fala. O que a gente ouve muito falar é que não pode correr porque correr envelhece. E não é isso. Não é. Correr não Não envelhece. envelhece. Não envelhece. Você emagrece e às vezes pelo emagrecimento você pode, mas aí para você usa de ferramentas para se cuidar. Na verdade, Mas é o exagero, incontinência, né? O excesso. exagero, Esse que é né? o problema. Então, se você correr todo dia, 10 Sim. quilômetros, Sim, então claro você vai que não. perder muita gordura, inclusive do rosto, né? Sim, do Então, rosto. é o excesso. A da barriga não te Tudo em abandona, mas a do excesso rosto faz mal, eu É, costumo falar, tudo né? tem que ter um equilíbrio, né? Tudo Tudo tem que ter um equilíbrio. equilíbrio, né? Uhum. Nossa, eu acho que isso são assuntos que eu acho que na ginecologia o que a gente mais tem é tabu mesmo. As pessoas têm muita vergonha de falar. Por isso que é importante esse momento para a gente estar trazendo essa fluidez, essa facilidade da conversa sobre o assunto para a pessoa se sentir encorajada de procurar um médico e conversar. E digo que isso até entre nós médicas. Nós Isso, médicas isso. também evitamos certos assuntos porque a gente tem vergonha, né? E é importante a gente difundir. É verdade. Muito legal mesmo. É. A gente conversou tanta coisa, assim, tá Pois vendo? é. É tão natural, é tão bom. Sobre Esse assunto é muito vasto, né? Sim, Então, exige um podcast só de menopausa. sim. a gente pode voltar, né? Eu acho que é A super ter esse válido. assunto E que eu acho que importante tem de e mitos, que eu adorei esmiuçar saber dos mais. mitos. Olha, Bora ver outro os mitos. mito é que a vida sexual acaba. Então, não. Não, né? Né? O que acontece é que a mulher ela tem uma secura vaginal. Então, isso deve ser tratado, né? A dois também, Então né? a gente trata os sintomas, né, que causa dor, que a mulher ela não vai rejeitar a relação. E vem junto a perda Né? de libido, né? Então, Com essa secura isso, vaginal. a secura ela vai causar inflamação, dor e a paciente não vai querer ter contato sexual. Então, se ela tratar, ela pode ter uma vida normal, né? Hoje em dia tem vários tratamentos, tem hormônios locais, a gente usa também até radiofrequência, laser, Lembrar do né? laser, Laser, que né? Entendeu? tem uma Cira melhora fala sempre significativa de Existe aumento da lubrificação. ação, exatamente. Então, melhorando esse fator dor, com certeza a vida normaliza, né? Há uma renovação celular. Eu acho que são mitos que são muito enraizados no que acontecia há 30 anos Isso. atrás. Hoje em dia a medicina evoluiu tanto, tem tantas Exatamente. ferramentas, né? O importante é o quê? Ter esse conhecimento,
né? Que aí você consegue viver muito melhor nessa fase. Né? Então, procure seu ginecologista. Temos médicos de família, ginecologista na UBS é básico, né? Hoje em dia Sim, tem o clínica pediatra, básica, ginecologista, clínico clínico geral, é geral. basicamente isso. Então, já procurar o médico desde cedo, desde o início, antes já de ter um sintoma mais exacerbado, mais avançado, que chega a mexer com a saúde como um todo, né? Eu acho que a gente está numa fase de criar, mudar a cultura e tentar criar uma cultura de procure o médico, vá ao É médico, não só verdade, é quando está doente, importante. né? Inclusive, até uma orientação para as mulheres que estão nesse período, que nem toda mulher que está no climatério, na menopausa, que tem dor de cabeça, enxaqueca, o rosto vermelho, às vezes, um calor leve, isso pode ser outras Outra doença patologias. Quantas pode, vezes a gente, no consultório de ginecologia, faz o diagnóstico de de uma do hipertensão, lúpus, do lúpus, de né? uma paciente que está com triglicerídeos, um colesterol muito elevado, e ela foca achando que é só aquele sintoma é da menopausa, e às vezes ela a pressão 17,10, Olha só. colesterol altíssimo. Então, nem todas as vezes que tem esse sintoma, pense também numa hipertensão, que você não fez o diagnóstico, e outras doenças, né? Que E isso aí é ela procura importante. o E ginecologista. a gente faz o diagnóstico. Muitas, a gente consegue fazer esse diagnóstico clínico, né? E lembrar também, né, Lu, que a espiritualidade e a medicina estão Sim. andando cada vez mais juntos. E nós, Sim. médicos, estamos acompanhando. Temos simpósios, temos estudos, Fórum, a gente mesmo fórum. conseguimos proporcionar a classe médica local no No Congresso nosso Médico congresso. Amapaense, foi um sucesso, acho que foi a palestra, foi à noite do congresso, E foi a palestra de espiritualidade. E lembrar que, por exemplo, a paciente às vezes tem a sua dificuldade, aquelas suas queixas e os medos, inseguranças, ela vai encontrar isso procurando o seu médico de confiança, que tem uma relação médico-paciente já de confiança, e tem esse lado espiritualizado, que a gente está cada vez mais hoje em dia Trabalhando dando na classe foco, médica. trabalhando na classe médica, né? Sim, sim. Inclusive, na diretriz que saiu ontem do Ministério da Educação sobre a nova diretriz do curso de medicina, já inclui a espiritualidade, né? Das faculdades de medicina começar a ter a matéria espiritualidade na formação do médico. Porque Ah, veja isso, Isso excelente. é é fantástico. fantástico. Né? Quem trabalha ou trabalhou com pacientes oncológicos, né? Você principalmente, né, na parte da oncologia, a gente vê isso. É muito nítido aquela família que tem fé e a família que não tem fé. As duas recebem o diagnóstico. A que tem fé consegue superar com menos dificuldade e muitas vezes tem uma resposta melhor ao tratamento, porque ela se apegou a uma fé que tudo ia terminar bem. Né? Isso É já faz aquele muita pensamento diferença. positivo, é Não aquela importa qual seja a sua calma, religião. né? Então, o estresse diminui porque ela acredita no tratamento, ela Sim. acredita que vai ser curada. Então, tudo isso vai fazer uma grande diferença no tratamento e na resposta ao tratamento. Lembrar que o estresse aumenta cortisol e o cortisol ele Sim. prejudica a saúde de Todas várias as formas, maneiras, de né? todas as maneiras. Exatamente. Então, cuidando da saúde, espiritualidade e mente, a Isso. gente vai conseguir a resposta do tratamento melhor do que Com quem não certeza, tem isso essa é uma grande espiritualidade. ajuda. Eu acho que dois tópicos atualmente estão muito em voga na formação do médico, do novo médico, do acadêmico de medicina e na orientação ao médico, ao profissional médico que já está atuante. É a espiritualidade, que cada vez mais está se trabalhando e a gente acha isso fantástico, e a ética médica, né? O que fazer, o que eu posso, o que eu não posso. E eu acredito que no atendimento feminino existem muitas peculiaridades da assistência que em outras áreas da medicina a gente não tem, né? Então, quais são os maiores cuidados, as maiores preocupações que um médico, na hora de atender uma mulher, que ele tem que se atentar? Ele pode atender em qualquer local, de qualquer maneira, Não. conversar de uma maneira, como tem que ser? O Se ideal você fosse orientar o aluno de medicina. é você estar no ambiente apropriado, né? A escuta ativa, eu acho que é o mais importante, você ouvir a paciente, né? Você escutar, olha, qual é a sua queixa? E deixar ela falar, né? Você não ter julgamentos dentro do que ela fala, Sim. né? E você ter empatia, né, com essa paciente. Ouvir, acreditar no que ela está falando, né? E orientar da melhor forma. Outra coisa também que traz muita segurança é o sigilo.
né? Ela ter Ela confiança que confia, a né? informação vai ser sigilosa, né? E também eu acho que outro fato é a linguagem que você usa, não usar nenhuma linguagem que vai causar um constrangimento na paciente. Então, acho que o mais importante é escutar a paciente, né? Então, acho que isso é o princípio de tudo, porque se a gente não escuta, a gente não tem como resolver o Sim. problema, né? Maravilha. E, doutora Ogerri, sobre registro adequado no prontuário, o que você orienta Isso. como médico, Como médico e como professor, né? como A professor? gente tem que orientar muito hoje os nossos alunos da importância do prontuário médico, de você registrar tudo que é possível, tanto na hora que você está conversando com a paciente, que a gente chama anamnese, o exame físico, os exames que você solicita. Então, o prontuário médico é uma ferramenta fundamental para o médico, de defesa mesmo, e de registro, porque hoje, nesse mundo muito acelerado, às vezes o jovem médico esquece de registrar, de colocar, de ter tempo para colocar no seu prontuário tudo que ele conversou, o que ele examinou da paciente, a conduta que ele fez, a medicação. Então, é fundamental hoje e sempre na medicina você registrar, você ter um bom prontuário médico, com uma letra também legível, Legível. adequada, porque isso é uma defesa profissional nossa muito importante. E isso protege o paciente também, Protege, né? sim, com certeza. Protege o paciente, protege o médico. Então, é uma coisa que eu tenho falado muito com os alunos desde o primeiro ano, da importância do prontuário médico, de registrar realmente tudo. É claro que a IA parece que vai mudar um pouco isso, que hoje já tem ferramenta de IA onde ela grava tudo que você conversa com o paciente e transcreve o prontuário, mas eu acho que ainda Sim. falta aí Mas regulamentação, né? e essas ferramentas, o ideal é que você formate um modelo de anamnese para você ficar conversando com o paciente, porque o que é legal disso, eu acho, é que a mãe já é o costume, né? A paciente está aqui conversando com o médico e ele não está aqui digitando, Exatamente. não, ele está te olhando. Prestando Então ele atenção. consegue prestar atenção na tua face, no teu sentimento, na tua dor, na tua sensibilidade. Ele se torna mais sensível no que você está falando. E aí Exatamente. ele está sendo gravado. Se ele teve o cuidado de formatar um modelo, eu acho que a paciente se sente mais acolhida. Sim, com Porque eu certeza. fui lá, o médico nem me olhou, ele estava o tempo todo escrevendo. Né? E aí agora não, eu estou te olhando, eu estou te ouvindo. É o que a gente fala na IA, né? Deixar a inteligência artificial para fazer essa coisa, vamos dizer, mais pesada, que é um registro, e o médico os soft skills, ou seja, as habilidades de conversar, de empatia. Então, acho que a inteligência artificial vem para ajudar muito o Sim. médico que sabe usar essa ferramenta. Sim. Nunca vai substituir. Né? Nunca vai substituir. Não precisa a gente ter medo disso, Não. né? O Algerri, ele é um grande encantado, apaixonado pela IA atualmente. Ele está né, assim, Tô gostando nessa muito, vibe. né? E, assim, e eu acho que é uma ferramenta, principalmente para nós aqui, tão isolados do resto do Exato. país. Né? Para a gente vai ser uma ferramenta cada vez mais atuante, cada vez mais útil para todos nós. Tem uma frase que nós não seremos substituídos pela IA, mas sim aquele que sabe usar a IA vai sair na frente, com E certeza. se você não souber, você vai. Né? O que não sabe usar vai ficar para trás. E desenvolver nossas habilidades humanas, né? Que é da empatia, Sim, que a IA não tem. que a IA Que nunca a vai IA ter. não substitui, né? Um É olhar, o carinho, Olhar, um o carinho, abraço, é isso mesmo. o né? cuidado, né? O cuidado com a paciente, que Cuidado. isso a IA não vai ter. Isso somos nós que temos condições de oferecer à paciente. Porque quem vai ao médico está pedindo ajuda. Ele quer ser Verdade. cuidado. De uma maneira ou de outra, física, mental, espiritual, ele quer ser cuidado. E quem faz medicina tem que entender que fez medicina porque gosta de gente. Né? Você tem que gostar de cuidar E dos é outros. tão bom chegar no médico e ele dar atenção, né? Sim, Ele se importar com o seu problema, acho que faz toda a diferença. sim. Com certeza. Muito bem. Então, não, tem tempo. É? Acabei de perguntar. Aham. Ou seja, a gente começou a falar de Eu perguntei melhor. rastreamento do câncer do colo do útero, mama, entramos na Climatério, menopausa, já espiritualidade. inteligência artificial, ensino, ética Ética médica, né? Isso que é um papo legal, que é um papo agradável. Pensando que estamos no Outubro Rosa e hoje o assunto é a saúde da mulher. Então, hoje nós homenageamos a mulher. Esse mês é de homenagem à mulher, ao cuidado, à prevenção do câncer de mama, de colo de útero,
as dificuldades de climatério, de menopausa. Então, é maravilhoso isso, poder estar aqui com vocês, Eu acho falando que sobre a gente só tem a esses assuntos. agradecer estar conversando com vocês, porque a gente chegou junto aqui, né? Verdade. Nós três chegamos juntos daqui a um tempinho. E a gente que não está lá dentro da ginecologia com vocês, a Priscila é muito mais próxima do que eu, a gente vê o trabalho que vocês conseguiram fazer em termos de saúde da mulher, no serviço público e no privado, oferecendo aos pacientes uma história de uma vida inteira, de um casal que dedicou a sua vida à medicina e logo em breve os filhos também. Pois Né? é, É eu já muito tenho legal da dois. gente ver, é muito bacana a gente ver isso. Teremos em breve 2 colegas aqui com a gente. Se Deus Exatamente. quiser. Na mesma área? Não, Ainda, não sei, ainda né? não Mas quem sabe? sabemos. A mais velha, a Giovana, tá em que ano? 4º ano já. Oh, rapidinho, já vai estar no mercado daqui a pouco conosco. O mais novo entrou agora, né? Sim, sim, sim. E o mais velho está na área da inteligência artificial, então já tem tudo a ver. Já tem Pronto, todo. já tem. Acho que é melhor ele se direcionar, ele ir para o ramo da medicina, com a IA na medicina, vai ser excelente. E a gente tem muito orgulho de ver o serviço que vocês oferecem para a cidade, para o Estado. Né? Porque o GRI que foi muito para a vida acadêmica, né? Isso. Quantos médicos hoje nós temos na cidade que passaram pela formação com você? Né? A gente ajudou aqui do lado em outras áreas, mas você estava ali. Você chegou na Unifap, você e alguns grupos de amigos, para começar tudo. É muito bonito É. a gente ver os frutos chegando hoje, E, né? na verdade, se a gente for falar da formação médica, aqui no Amapá nós fizemos diferente. A gente começou primeiro com a residência médica, Sou há 23 20 anos Não, atrás. 21. Ano passado foi a festa dos 20 anos. Foi 21 esse ano. 2003 foi o projeto, 4 2004 a primeira começamos. turma. Isso. Então, aqui, e nessa época não tinha curso de medicina. tinha. Então, a E residência era uma loucura médica, começar a residência. Mas como vai fazer residência se não tem medicina? Então, nós começamos e hoje é um Uhum. sucesso. O curso de medicina da Unifap é um sucesso. Agora a gente tem um curso privado. Era o único estado que não tinha curso de medicina privado. Eu acho que, assim, é uma responsabilidade muito grande formar médicos. Não é fácil, né, nessa vida de hoje, mas a gente tem aí esse percurso de tornar esses jovens médicos do futuro. Olha, infelizmente nosso tempo está se acabando, né? Temos alguns minutinhos só para agradecer. A gente está muito feliz de ter tido vocês aqui com a gente, de conversar sobre tudo isso que eu acho que são temas tão empolgantes, como a Leda falou, dá para fazer um novo podcast só de menopausa e climatério, porque são temas sempre muito atuais e agora com muitas novidades. Nós estamos muito felizes, obrigado. O Medcast ficou muito mais enriquecido com a presença de vocês e a gente espera poder contar muitas outras vezes. A gente que agradece, né, o convite, e eu gostaria também de parabenizar essa iniciativa de fazer o podcast, né, do CRM, porque na internet a gente vê muita informação desencontrada, às vezes os pacientes não sabem quem acreditar, né, quem é que está certo e que está errado. Então, esse podcast é um podcast como é do CRM, são médicos que estão falando, baseados em conceitos científicos, então é o que vai dar confiança para o paciente do que realmente se faz ou não se faz, né. Parabéns a vocês. Obrigada. Eu admiro muito vocês como um casal que são professores e formam médicos e como ginecologistas e a especialidade de vocês que é muito linda. Então, assim, obrigada por estar aqui. É um prazer estar entrevistando vocês. Foi uma conversa muito rica, inspiradora. E a mensagem final é, sem dúvida, que a ciência, a ética e a empatia andam juntas para cuidar da saúde da mulher. Sim, com certeza. Então, esse foi o terceiro episódio do Medcast do CRM Amapá, uma produção do Conselho Regional de Medicina, através da Comissão de Educação Médica do CRM. Nós esperamos que vocês mandem suas perguntas, suas sugestões, ideias de novos temas que vocês queiram ouvir aqui com a gente, que a gente está aqui só esperando para poder fazer cada vez os episódios do jeito que agrade todos vocês. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.